Olá, paz do Senhor, esse é o seu canal EBD Viva. Você está num canal que traz a lição do próximo domingo completinha, ainda com os principais versículos na sua telinha. Também nós traremos breves comentários e já vamos para algumas perguntas que poderão ser respondidas hoje. Após o término da lição, você estará apto aí a verificar quais figuras que o Senhor tomou para concluir o sermão. Os milagres transformam o caráter? A pregação, os milagres e maravilhas realizados em nome de Jesus são provas cabais do verdadeiro discípulo de Cristo? A nossa fé pode ser demonstrada somente por palavras? Em quem temos alicerçados a nossa fé? Jesus Cristo é a nossa verdadeira identidade? É agora, nesta lição, que aprenderemos que Deus não se impressiona com lisonjas humanas e a falsa piedade, nem com o falso arrependimento, né? Porque Ele conhece os corações, Ele sonda os corações do homem e muito mais, né? Eu te convido você a ficar conosco, ganhar tempo, fixar o conteúdo da lição, porque pela graça de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, nós traremos este aprendizado para você neste trimestre que está finalizando, chegando no fim, não é? Seguiremos meditando aí hoje ainda nos valores do Reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A linguagem sempre é muito simples, ela é fácil, ela é objetiva, respeita os tópicos, subtópicos e também a dinâmica da lição aplicada. Eu agradeço a você por estar conosco e que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração e abra sua mente para que você possa estar assimilando aquilo que Deus tem para nos entregar nesta lição. Olá, paz do Senhor, me chamo Pastor Júnior Pimentel e este é o seu canal EBD Viva. Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Você ainda que não é inscrito, inscreva-se. Aí clique aí também no sininho para você receber em primeira mão, né, as notificações. Deixe um comentário também na timeline, porque isso é muito importante, porque ele comprova para o YouTube que você é uma pessoa que está aí assistindo a nossa aula, interagindo conosco, né? Você pode abençoar então outras vidas compartilhando essa aula. Inclusive as nossas aulas anteriores, nós sempre lembramos aqui, estão organizadas em playlists dentro aí do nosso canal. Muito obrigado, acesse, compartilhe. #compartilhe. Hoje estudaremos a última lição do trimestre. Esse trimestre é abençoadíssimo, a lição de número 13, a lição de adultos, né? Intitulada A Verdadeira Identidade do Cristão. A revista está chegando ao fim. Vamos ao texto áureo, ele encontra-se registrado em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Este versículo nos ensina que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta. É preciso colocar em prática o que diz. O exemplo fala muito mais alto do que as palavras. As palavras voam e os exemplos arrebatam. Na verdade prática, nós lemos que Deus é um Pai amoroso, que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Como um bom pai que dá boas coisas ao seu filho. Precisamos refletir o caráter do Pai que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. Juntos agora vamos meditar na leitura bíblica em classe. Ela encontra-se aí no livro de Mateus, seguimos aí, né, no Sermão do Monte, proferido por Jesus. Então este texto está registrado no livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 20. Vamos ler juntos, irmãos? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mediante a graça e a misericórdia do Pai, hoje nós somos súditos do reino de Deus e então nós precisamos fazer a diferença, vivendo como verdadeiro sal e luz neste mundo tenebroso. Foi assim que iniciamos esse trimestre, não foi? Não basta apenas dizer que é crente, proferir o nome de Jesus e ouvir as suas palavras. É preciso mais, praticar o que aprendeu com o Mestre. Nós não podemos apenas ser ouvintes, irmãos, mas nós precisamos praticarmos, pois o reino de Deus é muito mais, como dissemos, do que palavras, mas é atitude, é fé, é virtude no Espírito Santo, né? É isso. Vamos aproveitar o tempo então e conhecer os objetivos da lição de hoje. O número 1 é explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus. O número 2, conscientizar sobre em quem estamos alicerçados. E número 3 é compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. Já a palavra-chave de hoje, a palavra principal que a lição traz para nós hoje é identidade, né? Identidade. Nós vamos então adentrar na introdução. Chegamos nós à última lição, como dissemos, a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo, né? Como nessa lição, nós veremos que a diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Tópico de número 1, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Subtópico 1, uma fé só de palavras? Em Mateus 7,21, nós lemos que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará nos reinos dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática. Nós já dissemos isso, estamos repetindo, porque por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 4,20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Vejamos o que o apóstolo João ensina em 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, quando esta resulta em um coração transformado. Vamos ler aí em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Sim, a fé cristã também é confissão. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína, sincera, provada pelas verdadeiras ações e submetidas ao senhorio do nosso Pai.
nosso Criador e Salvador. Vamos adentrar agora no subtópico de número 2. Os milagres não transformam o caráter. O versículo 23 da leitura bíblica em classe revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Jesus Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com lisonjas humanas, jamais. Vamos ler aí em Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher entre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que lhe trouxe os peitos e em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Na resposta pronta do Senhor Jesus, esse pedagogo por excelência. A Bíblia rechaça a falsa piedade. Tiago 2, 18 a 20. Mas dirá alguém: se tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem, e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são provas cabrais de que um verdadeiro discípulo de Cristo apenas se faz dessa forma. O nosso Senhor mostra que haverá condenação para os seguidores falsos de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino dos céus. Sejamos, pois, cautelosos, cuidadosos contra os movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, né? Porque não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Nós precisamos criar o desenvolvimento e zelar pelo desenvolvimento do caráter cristão, né? Gálatas 5, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Muito bem, este texto muito conhecido de Gálatas que nós acabamos de ler. Pois é, irmãos, no próximo versículo a palavra nos diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não há como a árvore má dá bons frutos. Só o Senhor, naquele dia que todos prestarem as contas, separará o joio do trigo. Tirar o joio agora, pode vir trigo junto, né, irmãos? Vamos aí ao subtópico de número 3, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, Mateus 7, 21, do grego, telema. A palavra vontade significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, ou seja, desejo, prazer, vontade. Fazer a vontade do Pai é, então, obedecer com determinação os seus preceitos, a sua lei, a sua palavra. Jesus, o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em todo o tempo, sempre obediente. Essa também é uma condição que Deus nos exige para entrar no seu reino. Nesse sentido, quantos querem fazer a vontade de Deus, né, devem procurar fugir do pecado. Por isso, precisamos orar a Deus assim: seja feita a tua vontade. Dentre os versículos separados pelo comentarista, nós vamos meditar em Salmos 103, versículos 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. É a vontade do Pai que o Espírito Santo
produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como o salmista, em Salmos capítulo 143, versículo 10. Vamos ler? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me no teu bom espírito por terreno plano. Muito bem. Vamos à conclusão aí do tópico 1, né? Os falsos seguidores de Jesus Cristo serão condenados. Vamos também a uma partícula do auxílio bibliográfico que traz na lição do mestre aí. O julgamento divino. Os discípulos não serão julgados pelo que dizem ou pelas maravilhas que fazem, mas pelo caráter vivenciado neste mundo. Jesus sustenta que misericórdia dada será recebida com misericórdia. Aprendemos isso na lição 11 desse trimestre, né? Se você quiser voltar nessa lição, pode fazer aí que está na playlist. Isso nunca pode ser simples sobra de justiça, uma vez que os verdadeiros crentes sabem o quão desesperadamente eles carecem de misericórdia, a misericórdia de Deus. Tópico de número 2. Em quem estamos alicerçados? Subtópico 1. O alicerce começa pelo ouvir, né? Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas, espírito e vida. Vamos lá no João 6,33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Irmãos, é por meio delas. O interior do ser humano é transformado pela palavra. Verdadeiramente, nós precisamos atentar para a expressão minhas palavras. No grego, a palavra é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo, ou seja, um modo da gramática grega, cuja ideia central é de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Essa palavra é poderosa e o logos, conforme a linguagem de João, Jesus Cristo é 1 de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir que o grande engenheiro da eternidade disse: Ele é o alicerce de nossa edificação espiritual. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muito conhecido esse versículo, né? Que maravilha podermos meditar nele. Subtópico 2. A importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante na construção dos alicerces, né? A base. Eu me lembro na Assembleia de Deus, Ministério Ibis, da qual fui superintendente da Escola Bíblica Dominical por 19 anos, nós temos até hoje o slogan da Escola Dominical, o alicerce da igreja que cresce. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa, vai ruir, vai cair, não é? Todo investimento pesado deve ser feito nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras de 2 construtores. Olha aí o que nós falamos lá da perguntinha inicial. E 2 alicerces. Um prudente que edifica na rocha, o outro insensato que edifica na areia. Está lá em Mateus 7, 24 a 27. As 2 palavras gregas, ambas substantivos femininos, estamos aprendendo muito grego hoje, né, que aparece no texto, é Petra e Amos. Petra significa penhasco, ou cordilheira de pedra, rocha projetada, solo rochoso. Grande pedra traz o aspecto metafórico de firmeza, fortaleza. E Amos já significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Logo, seus alicerces sobre a rocha está firme, estabilizado. Mas quem constrói sobre a areia, está fragilizado, instável, né? Instável. Quem edifica na rocha está firmado para
para suportar os reveses da vida, e ainda que os ventos enfurecidos soprem, né, vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Sigamos o conselho de Paulo. Veja cada um como edifica sobre ele o fundamento. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é a rocha eternal, que a igreja está fundada. Vamos no auxílio bibliológico aí. A conclusão do sermão: aquele que ouve e pratica é como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Quando as tempestades então batem, né, os ventos fortes, como dissemos, contra a casa, com toda a sua fúria, mesmo assim, como uma palmeira, ela vai e volta, fica firme, né? Utilizando aí algumas versões, literalmente, né, o clima da Palestina é como do sul da Califórnia, sobre muitos aspectos. Os leitos dos rios ficam secos durante a maior parte do ano, mas quando as chuvas do inverno e da primavera chegam, surgem as inundações. Jesus retratou o ouvinte descuidado como um homem que, de forma insensata, construiu a sua casa sobre a areia e então a perdeu. As casas na Palestina são, em sua maioria, então, construídas com pedras ou com tijolos secos ao sol. Quando as tempestades dissolvem a argamassa, as paredes tendem, então, a cair. Subtópico de número 3, a relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência. E isso Tiago traz muito bem aí na sua epístola, né? O discípulo que está pronto para viver em plena obediência a Deus, né, é aquele que ouve e pratica a palavra, né? O Senhor Jesus chamou de construtor prudente, que no grego, prônimos, que é a palavra como adjetivo que quer dizer inteligente, sábio, pois a pessoa prudente não fundamentou a sua vida nos passageiros requerimentos humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus Cristo. Já o segundo construtor é descrito como insensato, né? Pois ele ouve, mas não pratica os ensinamentos de Cristo. Então aqui no grego, moros, aparece com um adjetivo tolo, ímpio, incrédulo, motivo pelo qual os que são assim não atentam para as palavras de Jesus. Assim percebem os dois tipos de pessoas nessa lição bíblica que nós estamos estudando: o prudente e o insensato. O prudente procura agir conforme as palavras de Deus, corretamente, de acordo com aquilo que ouviu. Mas o insensato ouve por aqui e sai por aqui. Ele não guarda e não pratica o ensino de Cristo. Vamos a um questionamento. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado a sua vida espiritual? Na rocha ou na areia? Mateus 10,16 diz assim: eis que envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. Olha só aí. Precisamos ter, então, olho vivo, faro fino e pé ligeiro, como diz um adágio popular aí, né? Guardando a palavra de Deus sempre. Sinopse 2, devemos estar alicerçados sobre a rocha, que é quem? Jesus Cristo. Tópico de número 3. Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus, nosso maior pregador, ou seja, também o nosso maior pedagogo da história. Muitos filósofos, cientistas, pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismos dos seres humanos, mas apenas ensina o amor,
as boas virtudes, a moral. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, nós não podemos isolá-las, irmãos. De modo algum, o Novo Testamento, todos os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama os pecadores ao arrependimento. E para nascer de novo, a fim de entrar no seu reino, nós precisamos observar aí esse conhecido versículo aí, João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Vamos ver aí o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Romanos 10,17 traz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Precisamos então praticar a nossa fé, ouvindo a palavra. Tópico 2, a autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor Jesus concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ela via que o nosso Senhor Jesus ensinava com autoridade, e essa autoridade ela vinha diretamente do Pai. João 10,18: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Jesus fala o tempo todo, em todas as passagens, se referindo a Deus como Pai. Porém, na cruz foi diferente. Deus meu, por que me desamparastes? Lá, os nossos pecados estavam separando, naquele momento, o Filho de Deus do Pai. E foi por mim e por você que ele morreu na cruz, né, irmãos? Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Está lá em Mateus 28,18. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso. Assim, nós somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a autoridade para pregar, evangelizar, ensinar vem do Senhor Jesus, pois sua palavra é viva e eficaz. Hebreus 4,12 que diz para nós: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Sermão do Monte é o código de ética dos súditos do reino de Deus. Nós precisamos conhecer esse código de ética e viver tudo que Jesus Cristo ensinou no seu mais importante sermão. Que sejamos mais bondosos e éticos em nossas palavras e atitudes, irmãos. Nós precisamos mostrar ao mundo a luz de Jesus, refletir a sua luz, na verdade. Subtópico 3, Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva de com respeito à doutrina das últimas coisas, o apóstolo João diz que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a ele. 1 de João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos, ou glória. Agora, para chegarmos lá, é preciso andar como os filhos de Deus, agora desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz desse mundo, priorizando a justiça, de Deus e vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando, de maneira sempre sincera, irmãos.
Assim nós vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, assim nós somos chamados para entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Esta tem sido a sua identidade? Sinopse 3. Jesus é a nossa verdadeira identidade. Auxílio bibliológico de hoje, o epílogo do sermão. É evidente que Mateus quer que esta seja a conclusão da primeira sessão principal dos ensinos de Jesus, porque ele encerra com as palavras: concluindo, Jesus disse esse discurso. Versículo 28, você pode conferir. Cada uma das 5 principais unidades pedagógicas que Mateus apresenta em um desfecho narrativo de Mateus, ele está então direcionando o espanto das pessoas para com as afirmações de Jesus, a fim de que ele seja o intérprete da nova lei, cujas palavras serão a base do julgamento no ajuste de contas no tempo do fim, Muito sério isso, irmãos. Vamos à conclusão da lição de hoje, então. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática e não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o Sermão do Monte, aquilo que ele nos ensina. Então nós precisamos ver quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. A sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus, o nosso Pai amado, nosso Salvador. Chegamos então ao final dessa lição, Olha, irmãos, graças a Deus, Deus deu essa oportunidade para nós agradecemos ao Senhor e também a você que está nos acompanhando, Olha, no próximo trimestre, nós já vamos estar aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus, estudando mais 3 lições. Já estudamos neste ano 26 lições. Já é um novo assunto, O tema são os ataques contra a Igreja de Cristo e as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. O comentarista da lição do próximo trimestre, então, é o pastor José Gonçalves, da Assembleia de Deus de Água Branca, no Piauí. Vamos meditar hoje, então, no texto que nós trouxemos para você neste final de lição. Está lá registrado no livro de Salmos, número 91, versículos de 1 ao 8. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem na mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Muito bem, vamos então orar ao Senhor para que Ele continue nos abençoando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós vamos pedir a Ti, Senhor, para que Tu, Senhor, continue abençoando a todos os professores, alunos, pastores, obreiros em geral, também os membros de todas as igrejas neste Brasil varonil. Pai amado, sê com cada um, Pai, dá livramento, abençoa, dá sabedoria, Pai, para que eles possam, Senhor, conduzir o rebanho, para que eles possam, Pai, ministrar aulas sob a direção do Teu Santo Espírito. Pai amado, abençoa essas pessoas que estão precisando, Senhor, de uma graça Tua, Pai. Concede, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado por estar conosco durante esse trimestre. Nós agradecemos a sua presença mais uma vez conosco e pedimos que você esteja conosco também no próximo trimestre, se Deus assim o permitir.